Sudeste também conta com 10 das 20 melhores universidades do país e 9 das 10 empresas que mais empregam no Brasil estão no Sudeste. Tananana, voltando a roubar vinheta, porque agora eu decidi fazer da minha vida um inferno e transformei o podcast num videocast. Ou seja, se você estiver no Spotify, você pode agora ver minha cara. Ou se você estiver no YouTube, você provavelmente já está vendo minha cara. Eu sou Ana Carolina Zitschlag, uma jornalista aposentada, e eu inventei esse jornal para te contar as principais notícias de economia e de negócios que vão moldar essa semana e que vão estar na boca do povo. No caso, não exatamente na boca do povo, porque muito provavelmente são pouquíssimas pessoas no Brasil que falam sobre isso. E é justamente por isso que eu te convido a ficar aqui comigo. Se você não tiver o menor interesse em mercado financeiro ou em qualquer uma dessas coisas, não se preocupe, porque eu também fofoco sobre a minha própria vida. Porque eu sou uma pessoa carente e eu preciso de atenção. Vamos às notícias. A principal notícia de hoje é sobre o anúncio do Nubank na semana passada, que resolveu voltar ao trabalho 100%, aliás, voltou a cancelar o trabalho 100% remoto. E agora os funcionários do Nubank precisarão, a partir de julho de 2026, ir pelo menos 2 vezes por semana ao escritório. Isso gerou burburinhos nas redes sociais, ou pelo menos na bolha que eu frequento, no LinkedIn, também no Reddit, também no Instagram e também em vários lugares que eu vi, porque muitos funcionários do Nubank não ficaram felizes com esta condição. Muita gente não mora perto dos centros urbanos em que ou eles já têm escritório ou que eles anunciaram novos escritórios, fazendo com que, inclusive, segundo o Estadão apurou, 12 pessoas fossem demitidas após o anúncio do CEO David Vélez porque geraram confusão na reunião do Zoom, ou do Meets, ou do Teams, não sei que aplicativo ou coisinha que eles usam para fazer as reuniões deles. Além disso, eu vou te contar justamente por que é que o Sudeste, que é onde está o headquarter do Nubank, concentra os melhores empregos do Brasil. Os empregos que pagam melhor, os empregos que têm melhores perspectivas de carreira e que geram renda, muita renda. E deixam as pessoas com mais dinheiro do que outras pessoas do Brasil. Apesar de a gente ter 27 estados, 1,82 milhões de quilômetros quadrados e 320 cidades com mais de 100 mil habitantes. A gente também vai falar um monte sobre a China, vamos falar sobre a Pfizer e vamos falar sobre a Petrobras e a margem equatorial em tempos de COP30. Vambora. Eu não tenho um corte, então vai ser isso mesmo. Tá bom que eu vou agora editar o podcast, muito provavelmente eu vou ter que editar, porque eu não consigo não gaguejar ou não errar. Vamos começar. Alguns funcionários do Nubank não gostaram da notícia. O CEO David Vélez anunciou na quinta-feira que todo mundo agora vai ter que trabalhar 2 vezes por semana no escritório ou 3 vezes por semana a partir de 2027. Essa decisão fez com que o pessoal ficasse um pouco chateado, né? E muitos relatos de pessoas que estão falando que provavelmente vão ter que se demitir porque não querem mudar toda a sua vida, a sua família, os seus amigos das cidades em que moram para essas capitais e também porque moram em outras regiões do Brasil que ficariam muito distantes para eles poderem fazer essa movimentação. O banco anunciou que, além do escritório em São Paulo, também vai abrir escritórios no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Campinas, nos Estados Unidos, em Washington, Miami, em Palo Alto, em Buenos Aires, na Argentina, além de reformar os escritórios locais como Bogotá e na Cidade do México. Mas, pra gente falar sobre isso, eu vou dividir esse bloco aqui em 2 partes. Primeiro, eu vou trazer um monte de pesquisa, porque eu adoro pesquisa, eu adoro número pra dar argumento pra besteira que eu falo, dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Japão, da Suécia, do Brasil e do México, falando sobre as consequências do trabalho remoto, tanto para os funcionários como para as empresas e para as cidades em que os escritórios estão e em que esses funcionários remotos estão. Na segunda parte, aí sim eu vou te falar porque que o Sudeste concentra os melhores empregos do Brasil. Já falei sobre isso, apesar de a gente ter 27 estados, 1,82 km², milhões de quadrados, falei, né? Acho que eu falei. O trabalho híbrido mudou a perspectiva de várias grandes empresas ao redor do mundo que fizeram com que grandes centros mantivessem uma queda permanente nas idas ao CBD. Não confundir com uma propriedade da maconha. CBD é centro de negócios, enquanto muitas cidades pequenas voltaram aos níveis pré-pandemia ou não mostraram ganho populacional claro. As consequências, agora, em 2025, são mistas. Tem ganho de qualidade de vida e oportunidades para cidades menores, mas também riscos de queda de demanda em serviços urbanos centrais e de aumento da desigualdade regional. Nos últimos anos, diversas universidades fizeram uma análise sobre o impacto do trabalho remoto na geografia urbana e econômica dos países.
Um dos estudos mais amplos é da Universidade de Chicago, que foi publicado em 2023 e mostrou que o trabalho remoto estava alterando profundamente a lógica espacial das cidades americanas, reduzindo a concentração de empregos nos centros urbanos e incentivando a migração para regiões com menor custo de vida. A minha dicção tá perfeita hoje, meu Deus. Fenômeno especialmente visível em metrópoles como Nova York e San Francisco. Os pesquisadores associaram essa redistribuição ao aumento de produtividade fora dos grandes escritórios, ao fortalecimento de mercados locais menores. Na Europa, um instituto sediado em Estocolmo, na Suécia, que estuda os países nórdicos, publicou em 2024 uma pesquisa mostrando mais ou menos a mesma coisa, que o trabalho remoto teria potencial para revitalizar pequenas cidades no norte europeu, atraindo profissionais que buscam qualidade de vida e reduzindo pressões habitacionais nas capitais europeias que já estão com muita pressão habitacional. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, uma pesquisa do Centro Econômico de Pesquisa para Políticas Públicas, sediado em Londres, no Reino Unido, mostrou a redistribuição do gasto das famílias para áreas residenciais e cidades médias, que está transformando também o perfil econômico europeu. Bairros periféricos têm experimentado um aumento no faturamento de comércio e serviços, enquanto as grandes capitais perdem parte da centralidade econômica que estavam concentrando antes. Por fim, uma pesquisa da Universidade de Tóquio, agora de 2025, também mostrou que essas transformações já alteraram os padrões residenciais e preferências de estilo de vida. Os trabalhadores urbanos passaram a priorizar o conforto doméstico e o tempo livre, reduzindo a importância da proximidade física com o escritório. Isso se traduziu em menos congestionamento, maior qualidade de vida, mas também desafios econômicos para pequenas empresas que são dependentes do fluxo diário de escritórios, como cafés, restaurantes e transporte urbano. Só que tem uma diferença entre todos esses países que eu citei agora para países que se parecem com o Brasil. Uma pesquisa do Banco do México, que foi publicada em 2024, mostrou que o trabalho remoto, sim, aumenta o bem-estar e também a produtividade dos trabalhos qualificados, só que também ampliou a desigualdade regional nas cidades em que essas pessoas foram morar. No contexto brasileiro, um economista chamado Paulo Penac, da Universidade de São Paulo, fez um estudo que observa que o trabalho remoto é uma realidade para uma parcela muito restrita da população brasileira, que está concentrada em regiões ricas, urbanizadas e com infraestrutura digital consolidada, como São Paulo e Rio de Janeiro. O autor diz nessa pesquisa que a desigualdade tecnológica e de qualificação limita o potencial do trabalho remoto no Brasil, com um vetor de desenvolvimento regional, perpetuando a concentração econômica nas metrópoles e restringindo o alcance desse modelo às classes médias urbanas. E pesquisas da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, também mostraram que, mesmo com o avanço da digitalização, as oportunidades de trabalho remoto permanecem concentradas nos grandes centros urbanos, reforçando desigualdades regionais históricas e confirmando que o teletrabalho por si só, não é capaz de redistribuir riqueza ou oportunidades em países com forte desequilíbrio territorial. Apesar de, claro, terem pessoas vivendo em outras regiões do Brasil que tinham oportunidades através do trabalho remoto do Nubank ou de outras empresas que acabaram com essas políticas nos últimos anos, a maior parte dos trabalhadores remotos ainda está localizada nos grandes centros urbanos brasileiros em que os escritórios estão localizados. E aqui que vem o pulo do gato. Por que os Estados Unidos, o Reino Unido, a Suécia e o Japão conseguem ter melhorias significativas na redistribuição de renda dos países com o trabalho remoto, mas o Brasil não consegue? Por causa de infraestrutura, ligações entre essas cidades que atraiam empresas grandes, pessoas e também comércio local para fazer com que isso funcione. Apesar de isso ser um prato cheio para os meus amigos paulistanos pegarem a bandeira do Supla, colocarem no teto das suas casas e falarem que o São Paulo é responsável pela maior parte do PIB brasileiro, isso é um problema, tanto para vocês que moram em São Paulo, quanto para as pessoas que moram no restante do Brasil. Historicamente, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte concentram grande parte do trabalho do Sudeste brasileiro devido a fatores econômicos, geográficos e de infraestrutura. São Paulo se consolidou como centro industrial e financeiro do país desde o início do século XX, impulsionada pela produção de café, industrialização acelerada e chegada de bancos e empresas multinacionais. A cidade tem uma infraestrutura logística robusta, incluindo os portos de Santos e de São Sebastião, rodovias de alta capacidade. São Paulo, inclusive, é o único estado brasileiro que tem rodovias com mais de 4 pistas. Se eu tô errado, me fala, por favor, mas eu tenho quase certeza. 5, com certeza. 5 com certeza. E
Também conta com aeroportos internacionais de grande porte, como Guarulhos e Viracopos, que funcionam como hubs nacionais e internacionais. O Rio de Janeiro, por sua vez, foi durante décadas a capital federal e núcleo administrativo, atraindo órgãos públicos, multinacionais e empregos de alta qualificação, além de concentrar atividades ligadas ao petróleo e gás. O Porto do Rio de Janeiro movimentou cerca de 76 milhões de toneladas em 2024, reforçando a centralidade econômica do estado. Já a BH, em Minas Gerais, se consolidou como polo administrativo e industrial, especialmente mineração e siderurgia, e está interligada por cerca de 5 mil quilômetros de ferrovias, o que é uma questão única no país, que servem à distribuição de produtos para Minas e para os estados vizinhos. O estado também possui rodovias estratégicas e aeroportos regionais que facilitam o transporte de pessoas e cargas. Além dessa infraestrutura, o Sudeste também conta com 10 das 20 melhores universidades do país, ou seja, metade das 20 melhores universidades do país estão concentradas em 3 estados, a grande maioria em São Paulo, seguida por Rio de Janeiro, seguida por Minas Gerais. E 9 das 10 empresas que mais empregam no Brasil estão no Sudeste. A única que não está é o Banco do Brasil, que está no Distrito Federal. Por que empresas como o Nubank e outras que também voltaram com o trabalho presencial fizeram isso? Porque todo mundo faz. Porque essas cidades concentram essa infraestrutura, concentram o poder intelectual, digamos assim, as melhores universidades, as pessoas que se formam nesses estados tendem a ficar lá, porque as melhores empresas estão lá. Além disso, segundo outras pesquisas, o trabalho remoto pode reduzir a produtividade e a coordenação entre equipes, especialmente em tarefas independentes. Tem uma pesquisa da Universidade de São Paulo que mostrou uma queda na satisfação e na eficiência em equipes de software, por exemplo. Já uma universidade de Tsinghua, em Pequim, mostrou que a colaboração entre as equipes caiu, mesmo quando o intra-team ou a comunicação online melhorou. Também, a Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, mostrou um declínio moderado no engajamento entre os funcionários e a Universidade de Essex, no Reino Unido, mostrou que a ausência de interações espontâneas impacta na inovação das empresas, e eles constataram uma queda na geração de ideias disruptivas e na qualidade da inovação em equipes remotas ou híbridas. Conclusão? Não tem uma conclusão. Mudei para São Paulo quando eu tinha 17 anos para ir para a faculdade, justamente porque eu queria trabalhar lá, porque eu sabia que os melhores empregos de jornalista estavam lá. Aí eu saí de São Paulo, porque eu me irritei completamente com a cidade. Aí eu voltei para São Paulo, porque eu falei, eu quero continuar em São Paulo. Aí eu saí de São Paulo de novo. Aí eu tô pensando em voltar pra São Paulo, mas eu não vou voltar pra São Paulo. Entendeu? É uma relação tóxica. É uma relação completamente tóxica com São Paulo. Porque você quer sair, só que você não consegue sair. Aí você quer sair. Aí você sabe que você tem que sair, porque vai ser melhor pra você sair de lá, mas você não consegue sair. Fica essa reflexão, tá bom? É assim que eu divido as minhas notícias. Agora vocês podem ver como eu faço. O Senado dos Estados Unidos votou por 60-40 um projeto para encerrar o shutdown histórico do governo federal, finalmente, que já dura 40 dias e causou o afastamento de funcionários públicos, atrasos na distribuição de ajuda alimentar e transtornos no tráfego aéreo. O acordo prevê um financiamento... Só porque eu falei da minha dicção, ela acabou. O acordo prevê um financiamento temporário até janeiro de 2026, combinado com 3 projetos de O acordo prevê um financiamento temporário até janeiro de 2026, combinado com 3 projetos de orçamento anual. Os republicanos concordaram em votar em dezembro para ampliar os subsídios da Lei de Cuidados Acessíveis, o Obamacare, o famoso Obamacare, uma das principais exigências dos democratas. O processo ainda não é imediato, pois o pacote precisa ser aprovado pela Câmara dos Representantes e sancionado pelo presidente Trump. Paralelamente, Trump continua pressionado pela substituição dos subsídios de saúde do Obamacare por pagamentos diretos aos indivíduos, propostas que o republicano dizem que só será discutida após a abertura do governo. Qual que é o problema? Eles precisam fazer um cálculo de quanto que eles vão gastar em determinadas coisas a partir do próximo ano. Só que aí eles não conseguem chegar a um consenso. Aí eles ficam brigando, e aí, enquanto eles não conseguem chegar a um consenso, existe um shutdown automático das contas do governo. Eles param de pagar os seus fornecedores. E aí, ao parar de pagar os seus fornecedores, vai tudo para caixão. Porque aí o tráfego aéreo não funciona, porque os controladores de voo são pagos pelo governo. Aí não funciona creche, que é subsidiada pelo governo, não funciona um monte de coisa. O país parou. E agora, parece que eles chegaram num acordo. Vamos ver.
China suspende restrições de exportação de minerais críticos ou minerais de terras raras, se você viu meu vídeo, para os Estados Unidos. A China reverteu várias restrições à exportação de minerais críticos e elementos de terras raras para os Estados Unidos, sinalizando que a troca comercial entre as duas maiores economias mundiais está se mantendo. O pessoal manteve a palavra, não foi só lá, apertou a mãozinha e depois falou ai, que trouxa, eu não vou fazer nada disso. A China foi lá e fez. O Ministério do Comércio Chinês suspendeu por 1 ano controles de exportação sobre os minerais críticos de terras raras usados em hardwares militares, semicondutores e outras indústrias de alta tecnologia, incluindo elementos de terras raras, materiais para baterias de lítio e tecnologias de processamento. As flexibilizações seguem conversas entre os presidentes Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul. Como parte do acordo, os Estados Unidos concordaram em reduzir tarifas sobre importações chinesas em 10 pontos percentuais e suspender as tarifas recíprocas até novembro de 2026. Caso você não tenha visto meu vídeo, vá no meu Instagram, ana.seds, ana.zits, e lá eu falo o que são minerais de terras raras, o que isso tem a ver com a China e os Estados Unidos e com o Brasil também, e também o que isso tem a ver com o Senhor dos Anéis. Falando na China novamente, a China retomou as exportações de chips da Nexperia para a Europa. Veja como tudo está bem conectado, não é mesmo? Nós temos a China brigando por metais de terras raras com os Estados Unidos, metais de terras raras que são responsáveis pela produção de todos esses chipzinhos de inteligência artificial que está todo mundo brigando para ter. E aí tinha essa empresa que era uma subsidiária chinesa aqui na Holanda, a Nexperia, que o governo holandês falou em setembro que vocês estão causando, eu tô vendo que vai ter um problema nas minhas exportações e meu uso interno de chips, parou, essa empresa é minha agora. Só que o que aconteceu agora é que a China confirmou que tomou medidas para isentar exportações conformes de chips Nexperia destinados ao uso civil, enquanto pressiona o lado europeu para resolver o conflito que ameaça interromper a produção automotiva global. A retomada das exportações pode preparar o terreno para que a Holanda suspenda os controles governamentais impostos à Nexperia, empresa holandesa de propriedade da chinesa Wingtech Technology. A pressão sobre a Holanda vem aumentando para resolver a crise, já que montadoras como a Volkswagen alertaram sobre o impacto da escassez global de chips. A Honda recentemente cortou sua previsão de lucro anual após interromper a produção em várias fábricas devido à falta de componentes. Caso você esteja só escutando, no momento que eu fiquei em silêncio aqui é porque eu apontei pela minha janela, onde você pode ver um monte de ônibus na Holanda, porque eu estou na Holanda. A Pfizer vence disputa de 10 bilhões de dólares pela startup de perda de peso Metsera. A Pfizer... Será que isso faz de mim cringe? Não, foda-se. Desculpa, eu falei palavrão. Não tinha falado palavrão aqui nesse episódio, né? A Pfizer fechou um acordo de até 10 bilhões de dólares para comprar a startup de perda de peso Metsera, encerrando uma intensa batalha de aquisição depois que a Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, tentou superar a sua oferta. A Metsera optou pelo acordo com a Pfizer devido a preocupações antitrust levantadas pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos sobre a oferta da Novo. O novo acordo da Pfizer avalia a biotecnologia em até 2,7 bilhões de dólares, a mais que o acordo anterior em setembro. Os acionistas da Metsera receberão 65 dólares e 50 por ação em dinheiro antecipadamente, mais 20 dólares por ação baseados em marcos de ensaios clínicos. A estrutura em comum em duas etapas da oferta da Novo levou a Pfizer a entrar com ações judiciais para bloquear a aquisição. Briga neste mercado bilionário que abertamente fez com que muitas atrizes e estrelas pop perdessem muito peso e que gera muito debate no departamento médico e também nos estudos feministas. Chegamos. A parte do podcast em que eu leio uma notícia escrita por algum amigo meu. Às vezes a gente tem aqui uma sessão do podcast que também é uma sessão sobre a França, porque meu namorado é francês e eu gosto de ler coisas que falem mal da França. Só que eu não achei nada de interessante hoje. Às vezes acontece. E aí eu trouxe esse outro quadro que é ler uma notícia da Juliana Stigarribia, minha amiga da Bloomberg. Juliana, que é especializada em cobertura de petróleo e gás, inclusive se algum dia você quiser saber alguma notícia específica sobre isso, vá pesquisar o que Juliana já escreveu por aí, conta que Petrobras iniciou a perfuração do Poço Morfo, o quinto mais profundo da empresa, na margem equatorial, após receber licença ambiental do IBAMA.
O poço exploratório está localizado em águas profundas do Amapá, a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas e 175 quilômetros da costa. O trabalho deve durar aproximadamente 5 meses, com perfuração superior a 7.000 metros em lâmina d'água de 2.800 e blá 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 metros. Não há produção de petróleo nessa fase exploratória. E os dados... Por que eu tô segurando meu café? Eu não tomei um gole até agora, né? Peraí, pessoal, que não tá vendo. Eu peguei meu café na mão há muito tempo e eu tô só segurando ele tal qual uma pedra preciosa na minha mão. Não há produção de petróleo nessa fase exploratória, e os dados obtidos serão avaliados para determinar a viabilidade econômica da área. A diretora executiva Silvia dos Anjos destacou que, diferentemente dos bilhões de barris de pré-sal, a empresa vai precisar desenvolver plataformas mais compactas para volumes menores. O CFO, Fernando Melgarejo, afirmou que a probabilidade de dividendos extraordinários em 2024 é muito baixa, devido à falta de caixa excedente. Que excelente notícia de Juliana Estigarribia, direto ao ponto, já falando aqui que os investidores ficam esperando toda vez que a Petrobras fez alguma coisa. Vai ter dividendo aquele pagamentozinho a mais quando a empresa tem lucro, e aí eles vão lá e falam, toma aqui um mimo para você, meu investidor, toma aqui, obrigada por nos emprestar tanto dinheiro, toma aqui um mimo para você. Essa é a minha matéria favorita agora. É uma matéria da CNBC que fala que os consumidores jovens nos Estados Unidos estão reduzindo gastos em restaurantes de fast food, mas mantendo gastos em luxo. Tem 2 restaurantes nos Estados Unidos que eu nunca fui, que um é o Chipotle, que aparentemente é de comida mexicana, e Cava, que é comida mediterrânea, alguma coisa assim. Essas 2 empresas reportaram vendas mais fracas devido a consumidores jovens que estão economizando, levando almoço de casa, só que ainda gastando em bolsas Coach para levar ao trabalho. Excelente! A Tapestry, que é a empresa mãe da Coach, elevou sua previsão anual após superar expectativas de lucro e receitas, com ganhos de venda de 2 dígitos na América do Norte, impulsionada por 2,2 milhões de novos clientes globalmente, com a geração Z representando 35% dos novos consumidores. Enquanto isso, pesquisas de fim de ano mostram que a geração Z planeja cortar os gastos com presentes de Natal. Ícones. Reduzir o gasto com presentes de Natal em 23% e 34% comparado com o ano anterior, refletindo pressões econômicas sobre consumidores mais jovens, incluindo maior desemprego e retomada dos pagamentos de empréstimos estudantis. A CEO da Tapestry destacou que, apesar disso, os consumidores da Gen Z gastam proporcionalmente mais em moda e mostram alta taxa de retenção com a marca. Isso é verdade. Isso é verdade porque eu não sou um guru da moda, estou inclusive no outro oposto de guru da moda. Toda vez que eu vejo uma pessoa pós-criança, um adolescente mais adulto, andando por aí, eles são muito fashionistas, gente. Eles usam umas roupas que eu falo assim, gente, primeiro, coragem, mas segundo, que legal, que roupa massa, que bacana que você resolveu fazer essa combinação de correntes e cintura baixa e coisas verde neon e aquelas rendinhas assim. Olivia Rodrigo, ícone fashion. Usaria alguma roupa que ela usa? Jamais. Mas, que legal que o pessoal tá investindo nisso aí, né? Então fica, puta que pariu, parou de gravar. Ai, não. Vamos ao final do podcast agora com áudio decente, depois que eu percebi que o meu microfone parou de gravar, apesar de que eu estava com um treco de ver o áudio aberto e eu me distraí e não olhei. Então você me perdoe, porque eu não vou gravar tudo isso de novo. Não vou, eu sei que foi toda a parte do Nubank com áudio, depois foi o áudio de merda. Um beijo. Não, pera. Vou terminar aqui. Essa é a parte do podcast que eu conto alguma coisa que um gringo fez que me irritou. Eu moro na Holanda, que eu acho que eu já falei umas 10 vezes. E eu tinha alguma coisa muito boa pra contar, só que eu não lembro o que era. Mas então eu vou contar o que eu fiz no dia de ontem, que não foi nenhum gringo que me irritou. Foi apenas a existência de um idioma que eu não falo. Eu decidi, por livre e espontânea vontade, que eu não vou aprender a falar holandês. Eu tentei durante 6 meses, é uma língua muito difícil. Eles falam tudo com o que começou a me dar faringite. Aí eu falei, não vou fazer. Então, eu não falo holandês. Meu conhecimento de holandês é nada.
E todo mundo fala inglês aqui, então é por isso também que você não precisa aprender a falar holandês caso você não tenha plano de ficar no país por muito tempo, o que é o meu caso. Pois então que meu conhecimento de nada de holandês tem um cinema aqui na cidade em que eu moro, que é um cinema muito legal e que é um cinema que ele foi construído junto com uma universidade, um cinema e um café dentro de um antigo presidiário. Era um presidiário modelo da Europa, aquele formato redondo assim, que tinha uma torre no meio que os guardas ficavam, tinha uma visão 360 da penitenciária, e eles resolveram transformar isso nos anos 90, se eu não me engano, num ponto cultural. E é um lugar muito massa. Eles reaproveitaram toda a estrutura desse presidiário, e fizeram salas de estudo para essa universidade. Tem uma parte da Universidade Aplicada de Ciências que fica lá dentro. E tem um cinema. E eu queria muito ir no cinema desse lugar. Eu já fui algumas vezes lá pra tomar café, não sei o que, e eu queria muito ir no cinema. E lá tava escrito, né, tem um nome lá do lugar que era Bioscope. E aí eu fui entrar ontem no negócio de cinema, né, do ingresso do cinema. Peguei lá o cinema do Bioscope na minha cidade. Comprei o ingresso. Ficamos todos empolgados, né, meu namorado. Fomos até o cinema no final do dia, no final de domingo. Aí, toda feliz, mostrei lá meu ingresso pro moço. Aí ele olhou e falou assim, ih, menina, não é aqui não. Não falou assim, né, porque ele não fala em menina, mas ele falou, não é aqui não, esse cinema não. Eu falei, como não? Mas esse cinema não chama Bioscope? Aí ele falou, que Bioscope é cinema em holandês. Tipo, eu comprei o ingresso pro cinema chamado Cinema. Ai, que raiva. E aí o cinema que eu tinha comprado mesmo, o outro Bioscope, era 20 minutos andando dali. A gente já tá meio atrasado. Faltava 2 minutos pra começar o filme. Não vimos o filme. Porque quis andar até ela falou, vamos entrar atrasado mesmo. Só que aí aqui é Holanda, a gente não sabe como funciona esse costume de entrar atrasado. Nunca fui no cinema aqui. Parou de gravar mesmo, eu escutei o barulhinho, porque meu armazenamento ficou cheio mesmo. Que raiva. Também deu 35 minutos de podcast num vídeo só, tô ferrada pra editar isso. Mas tudo bem, fica aqui só no áudio. Eu ponho uma imagem final aí de uma gaivota feliz. Tá bom? Beijinho, me contem o que vocês acharam desse formato. Um caos, como sempre, né? Então tá bom, até a próxima. Beijo!